Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeira carta do apóstolo João, primeiro capítulo, 5º verso. Nós vamos ler até o verso 17 do capítulo 2. Diz assim o nosso texto: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus por esta palavra. Domingo passado, eu não estive presente porque estava voltando de Fortaleza, no Ceará. Todo ano eu tiro 15 dias de férias em janeiro e 15 dias de férias em julho, das atividades pastorais. E este ano eu reduzi o tempo de férias em julho para poder tirar uns dias em agosto e assim acompanhar Cristiane num congresso de que ela participaria relativo à área profissional em que ela atua. Se ela estivesse inscrita num congresso em Campo Mourão, ela iria sozinha. Mas em Fortaleza eu achei prudente acompanhá-la. Ouvi falar sobre o perigo lá e achei melhor estar com ela. Lá tive o privilégio de rever amigos, pastor Erlon, Junail, um amigo
da época que eu pastoreava em Marília, e que na última vez em que o vi ainda era solteiro e agora está casado, tem filho. E também tive a oportunidade de fazer uma visita a uma das aldeias dos Tremembé, que são um povo adotado pela nossa igreja já há quase 2 décadas. Nossa igreja tem um trabalho missionário entre os índios Tremembé, lá no Ceará. As aldeias ficam a cerca de 230, 250 quilômetros de Fortaleza. Então, eu fui de carro para a cidade de Itarema, onde mora o missionário que nossa igreja mantém para atuar junto àqueles índios. E de lá nós deveríamos partir para Almofala, que é um distrito de Itarema, onde visitaríamos algumas famílias de crentes. São 16 aldeias ao todo, mas eu estaria em apenas uma. E aí nós fomos pela manhã, viagem mais longa do que havíamos previsto. Chegamos a Itarema, na casa do missionário, mais ou menos 11 horas da manhã, e ficamos conversando até que deu a hora do almoço. Na hora do almoço, o missionário perguntou se nós gostávamos de peixe. Nós, obviamente, gostamos, somos todos crentes. E aí ele decidiu nos levar a um lugar onde há vários pequenos restaurantes que fazem um peixe muito gostoso. Só que quando nós chegamos lá, todos eles estavam fechados, à exceção de um lugar lindíssimo, um braço de mar azul, uma areia branquinha, um céu maravilhoso. Eu falei, Jesus, nós estamos perto do céu aqui, não estamos não? E aí nós entramos nesse restaurante aberto, sentamos. Logo que eu entrei, eu fiz questão de perguntar para o senhor que nos recebia à porta se ali aceitava cartão de crédito. Estava com o dinheiro meio contado, ele disse que aceitava. E aí nós nos assentamos à mesa e pedimos o cardápio. O cardápio veio, nós estudamos ali o cardápio, estávamos num grupo de 8 pessoas, até que chegamos à conclusão. Decidimos por um peixe que custava R$30 no cardápio e mais uma peixada que custava R$15. Quando a senhora veio nos atender, talvez proprietária do restaurante, estava ela, o marido e os cozinheiros lá para dentro, nós dissemos, queremos esse peixe aqui. E ela disse, esse não tem. Aí bate aquela chateação, não é? Depois de tanto arrazoado sobre o que pedir. E o de baixo? Ou não tem também. E o outro? Não também. Na verdade, não tem nada que está no cardápio. Ok? Então, o que é que tem? Ela falou, tem um peixe que chegou hoje, fresquinho, vocês vão gostar muito. Mas ele não é do cardápio. É o único peixe que nós conseguimos. Eu perguntei, e quanto custa? Ela falou, R$65. E não está no cardápio. Não, não está. Tá bom, então nós vamos comer esse peixe. O missionário, essa altura do campeonato, já estava indignado. Nós vamos comer esse peixe e essa peixada. Ela falou, a pequena não tem, só tem a grande. E quanto é a grande? Ela falou, R$40. Aí você fica naquela, levanto e vou embora, fico. Não havia outro lugar aberto. Já era 1h da tarde, eu estava com fome de pastor. Mais um pouquinho dava fome de padre em mim. Pode trazer. Comemos, de fato, estava tudo uma delícia. Na hora que eu fui pagar, entreguei o cartão, ela falou, hoje a gente não está aceitando cartão. Eu falei, mas como não? Eu perguntei. Ela falou, não, mas a máquina quebrou. Eu falei, mas vamos tentar, eu espero a senhora pelo menos tentar. Ela falou, não, eu já tentei de manhã, não está funcionando. Eu falei, mas vamos tentar mais uma vez. Às vezes a linha voltou. Não voltou, eu tenho certeza que está quebrada. Aí eu tive que catar o dinheiro que eu tinha e dei todo ele lá e fui embora com uma tristeza, irmãos. Uma tristeza. Porque como você, eu também havia passado a semana inteira acompanhando o tal julgamento do Mensalão. E me perguntando de onde aparece tanto político corrupto nesse país. Tanto empresário sujo. Claro que há exceções, e eu espero que sejam muitas. E ali eu descobri que é do nosso meio, é das bases, é de uma pequena pousada à beira do mar, é de um pequeno comércio na rua de casa, é do posto de gasolina. É do nosso meio, somos nós. A corrupção está impregnada no nosso peito.
O pecado está incrustado na nossa natureza. A nossa natureza é pecadora. E nós temos uma tendência absurda de olharmos para o outro como alguém de quem podemos nos aproveitar, de quem podemos tirar alguma vantagem, a quem podemos enganar descaradamente. Eu saí de lá com uma tristeza profunda no coração, barriga cheia, mas tristeza profunda. Porque fiquei pensando que se nós não começarmos a mudar o nosso jeito de viver a vida comum, no dia a dia, nós não vamos mudar essa nação e não vamos abençoar esse mundo. E aí, quando Deus colocou no meu coração, no coração dos pastores, a primeira carta do apóstolo João, essa reflexão encontrou seu ápice. Porque essa carta de João é, acima de tudo, um convite para andarmos na luz. Nós somos um povo que não gosta da luz. A humanidade tem dificuldades com a luz, porque a luz revela a malignidade das nossas obras. O Evangelho de João diz isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz incomoda, os nossos olhos têm certa aversão à luz, sobretudo essa luz espiritual, essa luz que vem de Deus, essa luz que é o próprio Deus, porque o texto que nós lemos diz: Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. E se andamos com Deus, andamos na luz. Porque Ele é a própria luz, não é que Ele tenha luz. Não é que Ele dê luz, Ele é luz, e nele não há treva. Ele é luz e Ele não tem nenhum tipo de espaço de treva na sua constituição de identidade, e Ele não tem nenhum tipo de reserva moral, e Ele não faz concessões, e Ele não é complacente, e Ele não compactua com o pecado. Deus é luz, nele não há treva alguma. E se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Simples assim. Você lê essa carta de João e você começa a perceber a lógica do pensamento de João. João tem uma lógica muito objetiva, na forma de silogismos. Você lembra do silogismo aristotélico? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso nessa carta de João está presente. Deus é luz. Eu afirmo andar com Deus. Logo, eu ando na luz. Deus é amor. Eu afirmo andar com Deus. Logo, eu ando em amor. A lógica é simples assim. Nós poderíamos estendê-la. Um pastor poderia dizer: todo cristão é dizimista. Eu sou cristão. Logo, a premissa estabelece a consequência. E a consequência é automática. Eu digo que Deus é luz, digo que conheço a Deus, logo, eu conheço o que é a luz. Andar na luz é o desafio do cristão. Andar na luz é o desafio da igreja nesta geração corrompida. Andar na luz, rejeitar a tentação de andar nas trevas, de obscurecer a vida, de resguardar espaços de concessões e condescendências. Andar na luz, como Ele está na luz, como Ele é luz. E aí esse texto nos ajuda também a entender o que isso significa na prática. Porque ele tem pelo menos 3 lições muito preciosas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Amém, irmãos? Primeira, andar na luz significa assumir a luta contra o pecado de forma séria. Lutar seriamente contra o pecado. Agora, o que é que significa lutar contra o pecado? Bom, primeiro João começa fazendo uma ressalva sobre o que isso não significa. Não significa que você possa chegar ao ponto de não ter pecado. Interessante
essa ressalva que João faz, o modo como ele abre aparentemente esse parênteses. Versículo de número 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Somos pecadores. Para você lutar contra um inimigo, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a realidade desse inimigo. Quando a esposa diz para o marido, cuidado com o fulano. E o marido diz, não, eu conheço, sei que ele é maravilhoso e tal. E rejeita a advertência da esposa. Se a esposa tiver com a razão, o marido só descobrirá frio em que ele entrou muito tarde. Porque se lutar contra um inimigo já é difícil, lutar contra um inimigo que não é reconhecido é impossível. Primeira coisa é reconhecer a realidade do pecado. A realidade do pecado na nossa vida e não na vida alheia. Porque também é fácil reconhecer o pecado na vida alheia, é difícil reconhecer o próprio pecado. Então João já disse, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas há um remédio para isso. O nosso pecado tem solução. E João aponta essa solução. Versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu reconheço que sou pecador e assumo uma postura de confessar o meu pecado. Reconhecer o meu pecado e confessar o meu pecado. Coração quebrantado, arrependido, um desejo profundo de que Deus opere em mim essa obra da restauração, da purificação, do perdão. O pecado faz parte da minha natureza, mas eu não vou admitir isso de forma indiferente. Eu quero lutar contra ele e a confissão é importante. Se dissermos que não temos pecado, verso 10... fazemos de Deus um mentiroso. E essa expressão significa que é Deus quem diz que nós somos pecadores. Para deixar claro ao nosso coração que nós somos pecadores. Se Deus assim insiste em caracterizar o nosso pecado, é porque essa é uma questão importante na vida cristã. A palavra não está em nós. Agora veja o versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Eu reconheço, confesso e assumo uma postura de lutar contra. Porque eu não posso cair no engano de dizer, bom, eu sou pecador, Deus me perdoa quando eu peco, então está tudo certo, o pecado não tem problema. Tem! E por que o pecado tem problema? E por que João nos escreve para que não pequemos? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, pelos do mundo inteiro. O problema é que às vezes nós esquecemos, irmãos, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu para que nós pudéssemos morar no céu. Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos morar no céu. Jesus não morreu para que nós sejamos salvos. Jesus ressuscitou para que nós sejamos salvos. Se o objetivo fosse apenas nos levar para o céu, era só uma questão de abrir as portas para nós entrarmos ao final. Porque o céu pertence a Deus, é de Deus. E ele poderia nos receber no seu céu tranquilamente, sem nenhum tipo de dificuldade. É a casa dele, ele recebe lá quem ele quiser. Jesus não morreu para que eu e você um dia moremos lá. Não seria necessário. Jesus não morreu por um capricho divino. Jesus morreu para assumir sobre os ombros o castigo dos nossos pecados. Ele morreu para assumir a culpa dos nossos pecados. Ele morreu porque a luta contra o pecado é séria. Ele morreu porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, como diz o profeta Isaías. Ele morreu porque, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele morreu porque, como Paulo escreveu também aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Jesus morreu para assumir em si mesmo o drama da nossa desgraça como pecadores. Então, continuar no pecado
é simplesmente declarar que aquilo que Deus levou a sério a ponto de enviar seu filho para morrer numa cruz, simplesmente não nos toca, não nos incomoda, não nos importa. Na luta contra o pecado, o crente tem postura corajosa, séria, dedicada, decidida, perseverante, porque o pecado é uma afronta contra Deus. Ricardo Gondim, no livro Artesãos de uma Nova História, disse que o pecado é um dedo em riste contra Deus. E o apóstolo Paulo escreveu: considerai-vos mortos para o pecado, aleluia, e vivos para Deus. Seriedade na luta contra o pecado. Seriedade na luta contra o pecado. E eu sinto que a igreja dos nossos dias não é séria quando o assunto é pecado. Nós levamos a sério a luta contra os nossos problemas. Levamos a sério a luta contra as nossas privações. Levamos a sério a luta contra as nossas provações. Mas não levamos a sério a luta contra o pecado. O pecado às vezes tem lugar nos bastidores da nossa vida e já está acomodado e aconchegado no nosso coração como pecado de estimação. Às vezes nós temos dificuldades de nos livrarmos de algum pecado porque ele é tão querido, está na família há tantos anos, tem até nome. É difícil livrar, mas nós andamos na luz. Quando escolhemos Deus, escolhemos andar na luz. Porque Ele é luz e nele não há treva alguma. Quem pode dizer amém sobre isso? Segundo, andar na luz significa obedecer ao mandamento do amor. Nós veremos adiante, na reflexão mais aprofundada sobre esta carta, que João diz por 2 vezes no capítulo 4, Deus é amor. Deus é amor. Andar na luz também é andar em amor. Porque o mandamento por excelência é o mandamento do amor. João trabalha a verdade do amor de forma objetiva, simples, direta. E como nós vamos ver aqui, autoexplicativa. Deixa eu abrir um parênteses, um novo parênteses. Nós chamamos a primeira carta de João de carta, porque ela faz parte de um conjunto de cartas que também inclui 2ª e 3ª João. 2ª e 3ª João são, obviamente, definitivamente cartas. Porque uma carta, como estrutura, gênero literário, tem algumas características. Por exemplo, apresentação do autor, destinatários, saudação, explicitação do motivo da carta escrita, argumentação. E na argumentação você geralmente tem 2 pontos, fundamentação teológica e depois parênese, despedida, saudações a pessoas específicas, planos de visita ou de viagem. A estrutura de uma carta na Bíblia tem essas características. Tem 2 cartas que nós chamamos de cartas na Bíblia que não têm essas características. Hebreus e 1 João. Hebreus começa direto no assunto. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem temos salvação, assim por diante. Direto no assunto, sem apresentação, sem saudação, sem nada. E a primeira carta de João começa assim também, de forma muito objetiva, direto no assunto. O que caracteriza que, na verdade, nós estamos diante de uma homilia. O que é uma homilia? Homilia é um sermão escrito. Se nós estamos diante de um sermão, nós estamos diante de uma explicação do princípio. Então eu estou fazendo hoje aqui uma pregação sobre uma pregação. Então tem coisas que aparentemente precisa explicar, tem coisas que não precisa. Então eu vou ler para você o que não precisa explicar. Primeiro eu vou ler uma coisa que precisa, que é o versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Bom, João faz 2 afirmações aqui. Primeira,
que ele não está escrevendo um mandamento novo. Segunda, que ele está escrevendo um mandamento novo. Por que ele faz essa dupla afirmação? Bom, ele não está escrevendo um mandamento novo porque o mandamento não é novo de fato. É aquilo que nós já sabemos desde sempre. O mandamento não é novo porque ele vigora desde sempre. É o mandamento do amor. Jesus já havia falado sobre ele. Alguém perguntou, Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, o maior mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando escreveu, todos os mandamentos se resumem num só, ama o teu próximo. Agostinho de Hipona escreveu, ama e faze o que quiseres. Mas João está dizendo, é um mandamento novo, porque ele se torna novo na vida de vocês. Ele é novo nele, em Cristo e em vocês, porque é verdadeiro em Cristo e em vocês, pois as trevas estão se dissipando. É um mandamento novo, porque agora ele não vem na forma de orientações, ele vem na forma de vida, de um povo que vive a verdade do amor. E que verdade é essa? Agora o que não precisa ser explicado. Verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Simples assim. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Porque quem ama não faz o próximo tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Andar na luz é andar em amor. Quem não anda em amor não anda na luz. Simples assim. E forte assim. É preciso andar em amor. Andar na luz é andar em amor. A igreja é a comunidade do amor. Jesus disse, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Onde é que está o amor entre nós? Que lugar as pessoas ocupam no nosso coração? Será que há alguém que nós precisamos perdoar nesta noite? Será que há alguém por quem nós precisamos começar a orar nessa noite? Jesus disse, amem seus inimigos e orem pelos perseguidores de vocês. Amor. Deus é amor. E por último, para nós encerrarmos, andar na luz é rejeitar a tentação de amar o mundo. Mas veja como João introduz esse tema nesse trecho da sua carta. Olhe comigo o verso 12. O verso 12 inicia uma série de frases que eu considero uma das coisas mais lindas dessa carta. E eu vou explicar por quê. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Quem são os filhinhos? Filhinhos somos todos nós. A carta de João trata toda a igreja por esse título, por essa expressão, filhinhos. Essa expressão aparece pelo menos 9 vezes na primeira carta de João. Tanto que o último versículo dessa carta começa com essa palavra. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Somos todos. Só que dentre os filhinhos, João destaca 2 grupos diferentes. Os mais amadurecidos, que ele denomina pais, e os mais jovens, que ele denomina, obviamente, jovens. Os mais velhos, os mais novos. Os que já caminharam mais na vida, os que ainda estão começando a vida. Todos são filhinhos, mas uns já têm mais maturidade, outros ainda nem tanto. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Por isso vocês são filhos. Porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Não é por qualquer outra razão, não. É graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Bom, você conhece essa expressão na Bíblia, no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou como diz o Evangelho de João, no princípio era o verbo. Veja, no princípio para a Bíblia, não é uma expressão que se refira ao começo, mas ao que acontece antes do começo. Se eu digo no princípio da minha vida, eu estou falando dos meus primeiros anos, onde eu já vivia.
Mas quando a Bíblia diz no princípio, ela quer dizer não no começo, mas antes de tudo. Antes de tudo, entendem? Antes de tudo. Então, quando o apóstolo João diz, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ele está dizendo, vocês conhecem aquele que é antes de tudo. Antes de tudo o quê? Antes do mundo. Antes do mundo. Pais, vocês são maduros o suficiente para lembrar que Deus é maior do que tudo isso. Porque Ele é antes de tudo isso. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Ora, o mundo jaz em quem? O mundo jaz em quem? No maligno. Quem está mais à mercê do mundo na história da vida? O jovem. O jovem tem uma fascinação pelo mundo. O mundo está todo construído como sistema para enredar e destruir os nossos jovens. E muitos têm sido destruídos. Mas aí João olha para a igreja, e olha que coisa linda, irmãos. E ele diz, jovens, porque ele olha para a igreja e vê que há jovens na igreja. E diz, jovens, eu escrevo para vocês, porque vocês já venceram o maligno. Vocês não precisavam estar aqui. Vocês tinham alternativas, opções. O mundo foi feito para encantar, atrair e seduzir vocês. Mas vocês ouviram a mensagem, vocês creram no Evangelho, vocês se entregaram a Deus, vocês rejeitaram as paixões do mundo, vocês venceram o maligno, aleluia por isso. E aí vem a repetição, com ampliação em tudo. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é antes de tudo. Jovens, eu lhes escrevi. Olha o cuidado de João com os jovens. Porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Um jovem no caminho de Deus é força, sede da palavra e vergonha para o inimigo. Aleluia. Aleluia. Deus há de usá-lo poderosamente. Não se deixe seduzir pelo mundo. Por isso, o que também não precisa explicação no final do texto. Verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Simples assim. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne. Agora vem a explicação do que é mundo. Não é planeta. É cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Sabe aquela sensação de que aqui é casa permanente, que a vida se resolve aqui, que a gente precisa desfrutar aqui agora de tudo que a gente quer? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa extraordinária. Vocês conhecem aquele que é antes do mundo. Façam a vontade dele. E quando o mundo passar, vocês continuarão. Aleluia. Quando o mundo passar, vocês continuarão. Vocês conhecem o que é antes do mundo. Estão vivendo no mundo, mas estão fazendo a vontade do Pai. Quando o mundo passar, vocês continuam. Louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Pai, às vezes aquilo que é mais simples é também o que há de mais doloroso, o de mais profundo e às vezes o de mais distante nas nossas vidas. Andar na luz é um privilégio tão grande, mas nós amamos mais as trevas do que a luz. Na nossa natureza carnal, pecaminosa, que deseja esconder a malignidade das suas obras. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Da ajuda do teu Espírito Santo. Queremos andar na luz, porque tu és a nossa luz. Tu és a luz. Jesus é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. João disse, veio ao mundo a verdadeira luz que ilumina todo homem. Queremos andar na luz, Pai. E entendemos que andar na luz é lutar contra o pecado. Sim, este pecado que já se avizinhou, que já entrou, que já se acomodou, que já se instalou na nossa alma.
Queremos lutar contra ele, por mais que nos doa, por mais que exija renúncias. Oh Deus, andar na luz. Queremos amar o nosso irmão, não porque ele mereça, não porque não nos prejudicou, mas porque se andamos na luz, amamos. Simples assim. Tu és amor, tu és amor. Entendemos nesta noite que amar ao Senhor e andar na luz é não amar o mundo com as suas paixões. O mundo tem estado tão atrativo para jovens, para pais. Um mundo cada vez mais elaborado, enredante. Pai, livra-nos do mal, como diz a tua palavra. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Oh Deus, dá-nos força. Aplica esta palavra ao nosso coração. Abençoa cada um dos teus filhinhos que aqui está. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.